Pessoal, agora nós vamos falar sobre os métodos de passagem de parâmetros. Esse daqui é outro assunto que costuma ser bastante explorado pelas bancas examinadoras. Os métodos de passagem de parâmetros são as maneiras pelas quais se transmitem parâmetros para os subprogramas. Nós temos, pessoal, basicamente que nos preocupar com dois tipos de passagem de parâmetros: passagem por valor e passagem por referência. Tanto as funções quanto os procedimentos permitem passagem de parâmetro por valor e por referência. Existem outros tipos de métodos de passagem de parâmetros. No entanto, as bancas examinadoras costumam cobrar apenas esses dois aí que estão especificados, que seriam passagem por valor e passagem de parâmetro por referência. Nós vamos começar o nosso estudo pela passagem de parâmetro por valor. Antes de mais nada, vamos lembrar alguns conceitos. Estão lembrados lá dos parâmetros reais? Então, eles são aqueles parâmetros passados na chamada do subprograma. Já os parâmetros formais são aqueles declarados no cabeçalho dos subprogramas e, consequentemente, são aqueles que são usados internamente. É essencial, pessoal, que vocês tenham essas definições aí em mente antes de nós entrarmos nesse assunto, beleza? Então, agora que nós relembramos, vamos lá. No caso da passagem de parâmetro por valor, esse mecanismo envolve a criação de uma cópia do parâmetro real no ambiente local do subprograma. O valor do parâmetro real é usado para inicializar o parâmetro formal correspondente. Nessa forma de passagem de parâmetros, o chamador passa um parâmetro real, certo? Esse parâmetro real ele vai ser copiado para o parâmetro formal, que se encontra lá definido no cabeçalho do subprograma. A partir desse momento, o parâmetro formal não vai ter mais nenhuma relação com o parâmetro real. Dessa forma, qualquer manipulação do parâmetro formal dentro do subprograma afetará somente a cópia do valor que foi originalmente passado para o subprograma. Por isso, pessoal, nós podemos afirmar que alterações feitas nos parâmetros formais não refletem nos parâmetros reais. Além dessa definição que nós acabamos de ver, as bancas examinadoras elas costumam cobrar a aplicação prática desses conceitos. E é exatamente isso que nós vamos ver agora. Como vocês podem observar, inicialmente nós temos a definição do procedimento exibir sucessor. Reparem que esse subprograma recebe um número inteiro como parâmetro, que seria o parâmetro formal n. Mais abaixo, ali naquela seta vermelha, eu estou representando o início do fluxo de execução do nosso exemplo. A primeira coisa que ocorre é a declaração e inicialização, da variável número, que após essa linha daí, pessoal, vai ter o valor, o valor 1. Em seguida, o subprograma exibir sucessor vai ser chamado. Reparem que a variável número é passada por parâmetro. Como se trata de uma passagem de parâmetro por valor, uma cópia do parâmetro real, que seria, no caso, aí a variável número, é passada e atribuída ao parâmetro formal. Então, lá dentro do subprograma, o parâmetro formal n vai receber o valor 1, uma cópia do valor 1. Na parte inferior desse slide, nós podemos visualizar a representação do parâmetro real e do parâmetro formal após a execução da chamada do subprograma. Reparem que ambos possuem o mesmo valor. Ambos possuem valor 1, mas referenciam células diferentes de memória. Isso daí ocorre justamente porque é criada uma cópia do parâmetro real e essa cópia que é atribuída ao parâmetro formal, como eu já falei para vocês.
Ao executar o corpo desse subprograma, observem que na primeira linha o parâmetro formal é incrementado de 1 unidade. Ao executar essa linha, o valor de n, que valia 1, passa a valer 2. Na nossa ilustração, que representa o estado da memória, nós podemos observar que somente o valor de n vai ser incrementado de 1 unidade, ou seja, somente o valor de m que vai ficar com 2. Em seguida, o valor de n é exibido, ou seja, o valor 2, como eu acabei de falar. Após a execução do subprograma, nós vamos retomar o fluxo de execução para o ponto onde o programa principal foi interrompido. E nessa linha, o valor da variável número também vai ser impressa no console, ou seja, nós vamos agora exibir o valor 1. Agora nós vamos entender o outro tipo de passagem de parâmetro, que seria passagem de parâmetro por referência. Esse mecanismo envia para o ambiente local do subprograma uma referência para os parâmetros reais. O parâmetro formal passa a referenciar as mesmas células de memória dos parâmetros reais. Reparem, pessoal, que diferente do que nós tínhamos lá no método anterior de passagem de parâmetro por valor, agora ambos os parâmetros real e formal referenciam as mesmas células de memória. Como consequência disso daí, alterações feitas nos parâmetros formais refletem imediatamente nos parâmetros reais. Esse comportamento daí é óbvio, uma vez que eles estão referenciando as mesmas células de memória. A vantagem da passagem por referência é que o próprio processo de passagem é eficiente, tanto em termos de tempo quanto de espaço. Como os valores dos parâmetros reais não são duplicados, nós temos um menor consumo de memória e de tempo. O acesso aos parâmetros formais provavelmente serão mais lentos, porque mais de um nível de endereçamento indireto é necessário quando valores de dados são transmitidos. Como nem tudo são flores, essa daí é uma desvantagem desse tipo de passagem de parâmetros. Pessoal, é bom vocês lembrarem dessas diferenças, pois as bancas estão cada vez mais criteriosas na elaboração de suas questões. Esses conceitos que nós acabamos de ver vão ficar muito mais claros agora no próximo slide. Agora nós vamos ver como isso daí ocorre na prática e consolidar o conhecimento aí desse assunto. Observem que se trata de um algoritmo com a mesma lógica que nós vimos lá no exemplo anterior. Só que agora nós estamos lidando com o quê? Com a passagem de parâmetros por referência, certo? O fluxo de execução desse programa tem início naquela seta vermelha ali. Na primeira instrução, nós temos a declaração da variável número e sua inicialização com o valor 1. Em seguida, uma chamada ao subprograma exibe sucessor é realizada e o endereço de número é passado como parâmetro. Esse exemplo aqui, pessoal, se encontra em C, e nessa linguagem, a passagem de parâmetro por referência ocorre por meio de ponteiros, beleza? Como vocês podem observar. Após invocar o subprograma, o parâmetro formal e o parâmetro real, eles terão a representação conforme vocês podem observar ali na ilustração abaixo. Reparem que o parâmetro formal, que no caso ali é a variável n, referencia o parâmetro real, que seria ali a variável número. Isso daí está representado naquela seta verde. E o parâmetro real, por sua vez, ele vai referenciar a célula de memória que tem o valor 1, que está ilustrado ali na seta vermelha. Em seguida, dentro do corpo do subprograma, o valor que é apontado pelo parâmetro formal n é incrementado de 1 unidade ali naquela setinha vermelha. Vamos acompanhar ali o fluxo de execução.
O apontado por n é o parâmetro real número, certo? Dessa forma, número é incrementado de uma unidade. Reparem que, após essa execução, o valor de número, lá na nossa representação da memória, passa para 2. Agora, o valor do elemento apontado por n é exibido, ou seja, nessa linha dali, pessoal, na setinha vermelha, nós vamos exibir o valor 2. Por último, lá embaixo, nós vamos exibir o valor da variável número, exibindo novamente qual valor? O valor 2 no console. Na representação ali da memória, pessoal, fica claro o que foi dito anteriormente. No caso da passagem por referência, temos um ganho, uma vez que nós não estamos o quê? Duplicando os valores dos parâmetros reais. Mas, por outro lado, nós temos mais um nível de endereçamento indireto, onde o parâmetro formal passa a referenciar o parâmetro real. E esse sim que vai referenciar a célula de memória que possui ali o valor 2. Pessoal, cada linguagem que vai definir a sintaxe utilizada para poder passar o parâmetro por valor ou por referência. A seguir, nós vamos observar as características das principais linguagens que podem vir a aparecer na prova de vocês, beleza? Vamos iniciar, então, pela linguagem Pascal. O Pascal, por padrão, adota o método de passagem por valor. Se nós quisermos especificar um método de passagem por referência, nós temos que prefixar os parâmetros formais da palavra reservada var. Ou seja, caso vocês se deparem com um subprograma em Pascal, onde o parâmetro formal está prefixado da palavra reservada var, nós temos que prestar atenção que, nesse caso daí, se trata de uma passagem de parâmetro por referência. Caso contrário, se trata de uma passagem por parâmetro por valor, certo? Agora, em relação à linguagem C, a linguagem C ela também adota por padrão a passagem por valor. Se nós quisermos obter a semântica de passagem por referência, na linguagem C nós somos obrigados a usar ponteiros. Esse daí foi exatamente o caso que nós vimos no nosso último exemplo, onde nós usamos ponteiros para poder representar a semântica da passagem por referência na linguagem C. Em relação agora à linguagem C++, a linguagem C++ também adota a passagem por valor como o método default. Se nós quisermos especificar o método de passagem por referência, nós temos que prefixar os parâmetros formais do e-comercial. Se vocês repararem aí, pessoal, a grande maioria das linguagens de programação adotam, por default, a passagem de parâmetros por valor. Beleza? Por último, ali nós temos a linguagem Java. A linguagem Java ela adota somente o método de passagem por valor. Em relação à linguagem Java, considerem, pessoal, que ela só trabalha com passagem de parâmetros por valor. Essa daí é a visão que vocês têm que ter na hora de resolver as questões de concurso. E essa visão daí é bem simples. No caso Java, considera que se ocorrer a passagem de tipos primitivos por parâmetro, nós estaremos passando uma cópia dos bits que representam o valor, que foi o comportamento padrão que nós vimos na passagem de parâmetro por valor anteriormente, certo? A particularidade ocorre se ocorrer a passagem de objetos por parâmetro. Essa linguagem considera que, se nós estamos passando um objeto por parâmetro, se trata de uma cópia dos bits que representam a referência do objeto. Com isso, nós estaríamos novamente passando o parâmetro por valor. Só que nesse caso não seria a cópia do valor propriamente dito, mas sim a cópia da referência. Como isso daí é uma particularidade dessa linguagem, por hora, basta que vocês saibam, para resolver as questões de concurso, que Java somente trabalha com passagem de parâmetros por valor, beleza?
Agora, pessoal, vocês não precisam ficar muito preocupados com essas particularidades de cada linguagem, tá legal? Geralmente, as bancas examinadoras indicam qual é o método de passagem de parâmetro que está sendo utilizado. Essas informações aí, elas somente serão relevantes caso uma dessas linguagens seja incluída explicitamente no edital. Nesse caso, sim, esse conhecimento daí se torna extremamente importante, beleza? Para encerrar essa aula, nós vamos falar rapidamente sobre recursividade. Uma função recursiva é aquela que possui uma ou mais chamadas para si mesma. Vocês podem enxergar a recursividade como uma forma alternativa de executar uma instrução repetidamente, sem fazer uso daquelas construções iterativas que nós estudamos lá anteriormente, que seria o for, o while, tá legal? Toda função recursiva deve possuir um ou mais casos recursivos e pelo menos um caso base. Pessoal, nós podemos considerar que a recursão também adota a prática de dividir para conquistar. Durante as várias chamadas recursivas, nós estamos fragmentando um problema grande, um problema complexo, em vários problemas de complexidade inferior. O caso base seria aquele cenário que é simples o suficiente para nós podermos resolver o problema de imediato, sem a necessidade de quebrar o problema novamente em um problema menor ainda. Ou seja, nós podemos considerar que o caso base é o ponto de parada da recursão. Durante o processamento de uma função recursiva, os dados vão para uma área de memória chamada stack memory. Uma função recursiva, como nós já vimos acima, ela pode fazer várias chamadas para si mesma, não é verdade? A cada chamada, nós precisamos criar novas versões das variáveis que são declaradas localmente, para podermos armazenar o estado daquele fluxo de execução, daquela ativação. Durante as chamadas recursivas, todas essas versões de variáveis são armazenadas numa pilha que é conhecida como stack memory. Tá legal? Para vocês entenderem melhor o funcionamento da recursão, vamos analisar um exemplo. Aqui nós temos uma função que é responsável por computar o fatorial de um número. Para quem não lembra do cálculo do fatorial, a regra é bem simples. O fatorial de um número, n qualquer, é o produto de todos os números inteiros de n até 1. Se nós pegarmos aí, por exemplo, o fatorial de 3, como que nós iríamos calcular o fatorial de 3? Pegaríamos 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. E por definição, pessoal, nós temos ainda que o fatorial de 0 e o fatorial de 1 é igual a 1. Esse cenário aqui representa justamente o caso base do fatorial. Eu quero que vocês reparem ali que nos demais casos, onde não é o caso base, nós não vamos resolver o problema de imediato. Nós vamos cair ali na cláusula else. Nesse caso, o problema sempre vai ser dividido em problemas menores, onde nós vamos fazer o quê? Chamadas recursivas ao subprograma do fatorial, passando um número corrente decrescido de uma unidade. O resultado do fatorial, pessoal, vai ser a consolidação do resultado de todas essas chamadas recursivas aí. Uma questão que frequentemente gera dúvida é como ocorre o fluxo de execução em um subprograma recursivo. Para poder resolver de uma vez por todas esse problema, nós vamos acompanhar o fluxo de execução da função fatorial recursivo, quando nós passamos o valor 4 para ele, beleza? Então, do lado direito ali, no canto inferior direito, vocês podem visualizar a representação da stack memory, que vai armazenar as várias versões das variáveis locais de cada ativação do subprograma, certo? Nosso primeiro passo é a invocação, então, da função fatorial recursivo. Como eu disse, nós vamos passar o valor 4. Nós queremos saber qual é o fatorial de 4.
Quando nós realizamos essa chamada daí, pessoal, dentro do subprograma é identificado que não se trata do caso base. Afinal, esse valor daí é diferente de 0 e de 1, né? Dessa forma, nós vamos executar a instrução que está na cláusula else. Observem que nessa linha nós pegamos o valor corrente de num, que no caso é 4, né, que recebeu por parâmetro, e multiplicamos pelo fatorial recursivo de num menos 1. Nesse ponto, o problema está sendo parcialmente resolvido e dividido, né, num problema menor, que seria o fatorial recursivo de 3. Antes de efetuar essa nova chamada ao subprograma fatorial recursivo, nós precisamos armazenar o estado da chamada corrente, como eu já falei para vocês. Dessa forma, o estado dessa chamada vai ser armazenado na stack memory. Como vocês podem observar ali, ó, representado pelo número 1 em vermelhinho entre colchetes. No segundo passo, nós temos a ativação do subprograma fatorial recursivo, onde ele recebe o valor 3. Novamente, no corpo da função, nós vamos observar que não se trata do caso base. Dessa forma, nós devemos executar a instrução contida na cláusula else. Nessa instrução, pessoal, nós pegamos o valor corrente de num, que corresponde a 3, e multiplicamos pelo fatorial recursivo de num menos 1. Ou seja, nós vamos chamar recursivamente fatorial recursivo passando 2. Novamente, o problema, pessoal, foi parcialmente resolvido e dividido em um outro problema de menor complexidade. Seguindo o mesmo princípio da ativação anterior, nós vamos salvar o estado do fluxo de execução corrente, representado ali pelo número 2, e vamos dar início a uma nova ativação, onde nós chamamos fatorial recursivo passando 2. Esse valor ele não corresponde ao caso base. Dessa forma, novamente, nós vamos executar a instrução da cláusula else. Lá, nós pegamos o valor corrente de num, que no caso ali seria 2, e multiplicamos pelo valor de fatorial recursivo de 2 menos 1. Como já vimos, antes da ativação do subprograma, dessa nova chamada, nós precisamos salvar o estado da ativação corrente. No quarto passo, o valor passado como parâmetro para o subprograma recursivo corresponde a 1, que é justamente o nosso caso base. E como nós já analisamos, ao se confrontar com o caso base, essa função retorna o valor 1. Ao chegar no caso base, nós precisamos juntar tudo que foi parcialmente resolvido em todas as ativações para a gente poder computar o resultado final esperado pelo cliente dessa função. Dessa forma, nós precisamos o quê? Desempilhar todas as chamadas. Bem, o resultado da chamada fatorial recursivo passando 1 é 1. No nosso quarto passo, nós temos a expressão, então, 2 vezes 1. Ou seja, temos 2 como retorno ali do nosso quarto passo. Esse retorno corresponde ao resultado do fatorial recursivo de 2. Não é verdade? Agora, nós vamos resolver a expressão do terceiro passo, onde nós temos 3 vezes fatorial recursivo de 2, que nós já vimos que vale 2. Dessa forma, nós teremos 3 vezes 2, resultando em 6, como vocês podem acompanhar, certo? Após essa execução daí, pessoal, nós vamos retirar esse fluxo de execução da nossa pilha. Aquele estado que nós armazenamos ali precisa ser removido. Então, nós vamos executar, retornar, né, o valor do fatorial recursivo ali de 2 e vamos tirar o estado dele da stack memory. Agora, nós vamos resolver a expressão do segundo passo, 4 vezes 6, que vai ser igual a 24. Em seguida, seguindo o mesmo princípio, nós vamos retirar as informações desse fluxo de execução da nossa stack memory. Por último, nós temos como resultado o fatorial recursivo de 4, que corresponde a 24.
Beleza? Esse valor daí vai ser retornado para quem chamou inicialmente essa função, e nesse momento nós vamos limpar também o estado desse último fluxo de ativação da nossa stack memory. Bem tranquilo, né, pessoal? Como eu já falei para vocês, todo método recursivo pode ser implementado de forma não recursiva. Aqui, vocês podem conferir a implementação do fatorial de forma iterativa, onde nós estamos fazendo uso do loop while, certo? Nessa função, pessoal, fatorial iterativo recebe num por parâmetro. A iteração ela vai ocorrer enquanto o valor de num for maior do que zero. Agora, reparem que no final de cada iteração, o valor de num é decrementado de uma unidade. Ou seja, se for passado, por exemplo, o valor 4, nós teremos uma iteração para num igual a 4, teremos outra para num igual a 3, outra para num igual a 2 e uma última para o valor de num igual a 1. Nessa implementação daqui, o fatorial consiste no produto de todos esses números, que deve obrigatoriamente ser igual ao fatorial computado na função anterior, da forma recursiva. Aqui se trata de uma forma alternativa de implementar a mesma função fatorial, certo?